Se eu tivesse descoberto antes, quando eu era mais nova, eu teria usado uma metodologia, inclusive, para as provas do meu colégio, cara. Mas não, eu não sabia disso, né? Então, no começo do meu ensino médio, eu era uma pessoa que não tinha um método de estudos. O que acontecia era que eu quebrava a cara em algumas provas. E aí, quando eu descobri, então, o que era método de estudos, como que tinha realmente que estudar, eu pensei, meu Deus, o mundo se abriu para mim, como diria aquela música da Sandy, e eu vi a vida se abrir para mim, sabe? Oi para todos os vestibulindos que estão por aqui, gente, sejam muito bem-vindos. E me apresentando então para quem é calouro, para quem não me conhece, para quem tá assim, meu Deus, que live é essa? Quem é essa pessoa? O que está acontecendo? Onde eu estou? Será que estou em Nárnia? E meu nome é Lilian Cruz, estou aqui para ajudar pessoas que querem ser aprovadas no vestibulinho. Então, esse é o momento que, se você tem um amigo, um parente, alguém que você conhece, que também quer se preparar para o vestibulinho do meio do ano ou do final de 2021 para entrar na ETEC em 2022, você chama essa galera também, tá? E aí é isso, gente. Vamos agora então começar oficialmente nosso content, nosso conteúdo por aqui, né? Hoje vamos falar sobre método. Nossa, Lilian, que assunto chato. Eu sei, parece muito chato mesmo, mas método é uma coisa que é muito importante, né? Para conseguir aprovação em qualquer prova que você queira fazer. E foi uma coisa que, se eu tivesse descoberto antes, quando eu era mais nova, eu teria usado uma metodologia, inclusive, para as provas do meu colégio, cara. Mas não, eu não sabia disso, né? Então, no começo do meu ensino médio, eu era uma pessoa que não tinha um método de estudos, eu estudava meio aleatoriamente e eu, obviamente, me dei mal, tirei umas notas vergonhosas, porque no meu fundamental, como eu estudava numa escola muito fraca, eu nem precisava estudar direito, assim, né? Tirava a nota fácil, molezinha. Quem estuda em escola que tem um ensino fraco sabe como é, né? Às vezes tem aquela pessoa que só porque tem presença tem nota 10 já, de média. E aí, quando eu fui pro ensino médio, era outra realidade, outro mundo. E como eu não seguia nenhum método, e assim, achava que estava seguindo um método, mas não estava, o que acontecia era que eu quebrava a cara em algumas provas. E aí, quando eu descobri, então, o que era método de estudos, como que tinha realmente que estudar, eu pensei, meu Deus, o mundo se abriu para mim, como diria aquela música da Sandy, e eu vi a vida se abrir para mim, sabe? Aí não foi quando eu disse sim, não, foi quando eu vi ali, né, o que era um método mesmo. Inclusive, já tivemos uma live aqui falando sobre o que é método, o que não é método, enfim, porque várias pessoas confundem, acham que ficar refazendo provas é um método, e não é, é uma única técnica isolada. Então, quando eu descobri o que era um método, e principalmente quando eu criei um método ali, né, fui vendo várias pesquisas científicas e criando um método que funcionava, eu percebi que o mundo mudou, assim, sabe? Nossa, eu não vou dizer que mudou da água pro vinho, porque eu não tomo vinho. Eu sou uma pessoa anti-álcool. Mas, assim, mudou da água pro suco de laranja, que é super gostoso, adoro suco de laranja. Ou da água pro chá, né? Então, mudou completamente, ficou muito mais fácil. E aí eu passei a ter método para os meus estudos, para tudo, método para ser aprovada na ETEC, método para ser aprovada na Unesp, método para ir bem no Enem, método para tudo que eu precisava estudar. Até método para estudar francês também, para ficar mais fácil de aprender. E assim, né? Sempre que eu falo de método, e eu falo do método Power, que é o método da ETEC Power, sempre perguntam: Li, mas como que é esse método? Como que faz para aplicar? Me ensina, etc. Na live mesmo, que eu falei sobre método, sobre como ter um método, enfim, algumas pessoas perguntaram isso e eu prometi que no finalzinho do nosso aquecimento, em uma das últimas lives, eu abriria o jogo. E é isso que eu vim fazer hoje. Então anota, tá? Anota. É importante que você anote. Lilian, não peguei papel, não te ouvi. Então, se você não tinha papel, anota na mão, anota, sei lá, no papel de pão, no post-it, no que você tiver por perto, para depois organizar no seu caderno, tá? Então, recapitulando, só para quem perdeu a live, primeira live que eu falei sobre método, né? Método não é você usar técnicas aleatórias de estudos. Método não é você simplesmente, sei lá, pegar uma aula, assistir aquela aula, fazer um resumo. Aí no outro dia, pegar uma outra aula, assistir aquela aula, fazer exercício. Aí no outro dia, pegar uma aula, assistir aquela aula e só isso. Não. Método é quando você tem um conjunto de estratégias pautado numa metodologia, né, que vai funcionar, pautado em estímulos que você vai ter para o teu cérebro. E como é o nosso método, então, da ETEC Power, né, que é o método Power? É basicamente ali, esse conjunto de estratégias dentro da metodologia do EAE, que é o famoso estudo ativo estruturado, tá? Ou seja, é o estudo ativo que ele vai seguir uma estrutura, e é essa estrutura que vai fazer com que você consiga aprender mesmo o conteúdo. Eu expliquei ontem na clínica de estudos, inclusive, que
tem como se fossem duas partes do cérebro, né? E aí o conteúdo primeiro chega numa parte ali mais superficial, depois numa parte mais profunda. E você precisa levar esse conteúdo para a parte mais profunda. Basicamente, então, o método é o que faz com que esse conteúdo chegue na memória de longa duração, para você parar com problemas como esquecimento da matéria, como você acabar de estudar um conteúdo e não saber aplicar esse conteúdo, enfim. O método vai gerar estímulos no teu cérebro para que você consiga verdadeiramente ter um aprendizado, né? E não um aprendizado ilusório. Muitas vezes na escola você tem um aprendizado que é bem ilusório. Você acha que você aprendeu o conteúdo porque você conseguiu resolver aquelas questões que eram questões óbvias, né? O que são questões óbvias? São aquelas questões do tipo, o que é tal coisa? Sabe? Elas são importantes? São. Mas nem sempre a prova vai te cobrar questões assim. Elas precisam ser um pouco mais contextualizadas, né? E aí, quando você vai responder uma questão mais contextualizada, você não consegue. Por quê? Porque você não estudou de um jeito que faça sentido. E no nosso método, além da estrutura do EAE, que é o estudo ativo e estruturado, a gente tem o conteúdo direcionado, que é um outro ponto importante também. O que é conteúdo direcionado? Vou dar um exemplo bestinha, mas vai dar pra entender, tá? Então, imagina, por exemplo, que você vai comprar pão na padaria. Só que você não gosta de pão francês, que é aquele meio craqueladinho, que é mais salgado. Você gosta do cará, que em alguns lugares é chamado de pão doce, pão de leite, de várias formas. Aqui no litoral é cará, é isso. Se tiver mais algum lugar que fala cará, levanta a mão que eu quero saber se tem mais algum canto do Brasil que fala assim, ou se é coisa de gente do litoral de São Paulo chamar o pão doce de cará, né? Mas assim, você não gosta então do pão francês, gosta só do cará. Se você vai na padaria e você não fala pra moça da padaria ou pro moço lá que você quer cará, que é o pão doce, a pessoa vai entregar pra você o pão mais normal, assim, que todo mundo pede, né? Você fala, eu quero 10 pães, moça, por favor. Ela vai te entregar 10 médias ou 10 pães franceses, seja lá como for que você chama, ou pão de sal. Enfim, pão é um negócio difícil, cada lugar chama de um jeito. Por que ela vai fazer isso? Porque você não especificou que você queria o pão doce. Você falou que queria 10 pães. Ela vai te dar pão. Pão é tudo pão, né? Então, no teu estudo, o que acontece? Quando você não direciona o conteúdo, você vai pegar lá um tópico, por exemplo, de História do Brasil, só que aquele tópico de História do Brasil nem sempre vai ser voltado para o vestibulinho. Ele vai ser simplesmente História do Brasil. Mas não História do Brasil do jeito que o vestibulinho, a ETEC cobra. Vai ser História do Brasil abrangente. E, às vezes, a ETEC não gosta de alguns aspectos da história do Brasil. Assim como você tem todo o direito de não gostar de pão francês. Ainda que eu acho um pecado não gostar de pão francês, porque é maravilhoso. Mas ok, direito seu. Tenho até amigos que não gostam e respeito. Então, da mesma forma que quando você pede um pão sem especificar qual pão é aquele, a pessoa da padaria vai te entregar o pão que ela achar que é, quando você estuda um conteúdo sem ser direcionado para o vestibulinho, aquele conteúdo não vai saciar a vontade do vestibulinho, não vai atender às especificações que o vestibulinho pede, tá? Então, o conteúdo direcionado é um conteúdo que ele é adaptado, ele é moldado para o vestibulinho ETEC. Então, uma aula, por exemplo, de História do Brasil, lembrando que História do Brasil tem várias etapas, tá? São várias aulas de História do Brasil, né? Então tem ali época pré-colonial, aí tem depois Brasil Colônia, dentro da colônia tem ali o ciclo do açúcar, daí tem depois Brasil Império, tem aquelas fases do Brasil Império, né? Tem o primeiro reinado, período regencial, depois segundo reinado, daí depois você tem o quê? Tem aquela parte ali de transição para a República, que a gente tem o quê? A proclamação da República, aí depois tem a primeira República, a República da Espada, né? Que é assim chamada, aí depois a República Oligárquica, que é a República Velha, aí só depois que a gente começa a ter a República mais ou menos como é conhecida hoje, não 100%, mas mais ou menos parecida. Ou seja, esses tópicos que a gente tem dentro de História do Brasil, se você pegar uma aula que é feita para o Enem, aquela aula não vai atender as necessidades que a ETEC tem de República. E pode ser que você pense assim, poxa, Lilian, mas o Enem pode cobrar até mais coisa que a ETEC. Só que se você pegar uma aula muito abrangente, ou uma aula que é feita simplesmente para o ensino fundamental, ou simplesmente para o ensino médio, sobre Brasil República, sobre República Velha, enfim, ou sobre a Nova República, sobre Era Vargas, sobre qualquer assunto, você pode poluir tua mente com informação demais, e na hora daquele processamento para informação e para memória de longa duração, você não vai ter os pontos importantes daquele assunto pro teu vestibulinho, tá? Por isso que conteúdo direcionado é uma parte do método, é uma coisa que é importante. Lilian, mas e quem não é Power? Como que faz para ter conteúdo direcionado? Mapeamento, a estratégia sagrada que permite que você direcione o conteúdo. Então, resumindo, né? Estudo ativo e estruturado, mais conteúdo direcionado, mais uma parte também que é importante, que é você entender o funcionamento do seu cérebro, entender a tua rotina, né? Usar aquelas ferramentas de estudos como cronograma, FDI, sabe, a teu favor. Então, isso compõe o nosso método. Eu falo nosso porque a partir do momento que tem uma equipe junto comigo, não é só meu, né?
apesar de eu ter desenvolvido a estrutura dele, não é só meu, assim, é da minha equipe também. Então, é isso que é pautado o método. Vocês estão anotando, né? Espero que estejam anotando, porque isso é importante, tá? E não vou repetir, não. Então, é o seguinte, por que funciona o método, né? Inclusive, ontem, eu achei muito massa que o Igor tava na live. O Igor foi meu aluno em 2017, entrou na ETEC 2 vezes. E aí ele tava na live e depois ele fez uns stories me marcando. Eu achei muito fofo. Obrigada, Igor, por ter feito os stories. Achei fantásticos. E aí, né, ele falou sobre a ETEC Power também, porque ele foi da ETEC Power. E olha só, ele foi da ETEC Power anos atrás, a gente até fez melhorias no método depois disso, mas na época dele já funcionava super. E por que funciona super, né? Porque a gente reúne formas de aprendizagem, então, que vão atender aos perfis de estudante. O que são os perfis de estudante? Aquelas formas como o teu cérebro pega melhor a informação, tá? E também as estratégias que a gente usa, né, vão potencializar o teu aprendizado, fazendo com que você consiga, então, driblar a curva do esquecimento, que é aquela maldição dos estudos que faz com que você perca a informação, faz com que você esqueça o que você estudou e que dá aquele branco na hora da prova. Aí você consegue, então, driblar a curva do esquecimento e facilita muito a tua aprovação, né? Você vai levar a informação pro teu cérebro de forma que ele não só ative aquela informação, mas também que ele fixe aquela informação. Alguém já grudou chiclete no sapato? Eu já. Eu sou desastrada e não vi o chiclete no chão. E assim, é tenso, né? Não sai o chiclete quando gruda no sapato, fica ali peguento, sabe? E o conteúdo, quando você estuda seguindo um método certo e o conteúdo direcionado, é meio como se ele grudasse na tua mente. No começo você tem até um pouquinho assim de bug, você pensa assim, meu Deus, tá acontecendo isso mesmo? E tá acontecendo isso mesmo. Você começa a grudar a informação na mente. Inclusive o Fê, que foi meu aluno, ele comentou uma vez, né, que ele se sentia seguro para conversar sobre a história do mundo. Sim, conversar sobre a história do mundo, porque ele tinha realmente aprendido. Quando a gente aprende, a gente ganha segurança com o conteúdo, não só para a prova, mas para a vida. E aí é como se grudasse ali o chiclete. Então, por isso que funciona, tá? Porque a gente vai unir esses aspectos todos que potencializam o teu aprendizado. E seguinte, né? Tem muitos questionamentos, sempre que eu falo de método como um todo. Quando eu falo do método Power, algumas pessoas perguntam assim, mas será que funciona pra mim? É muito comum que as pessoas perguntem isso, porque elas cresceram ouvindo que cada pessoa precisa ali de um jeito diferente de estudar para cada matéria, enfim. E, na verdade, quando um método é estruturado e quando ele é pautado em gerar essa informação, gerar esse aprendizado para pessoas dos 3 principais perfis de aprendizagem, ele vai funcionar para você, independentemente de ser, por exemplo, de escola pública. Tem muita gente que fala assim, Lia, eu sou de escola pública. Será que funciona para mim? Funciona, gente. Eu fui de escola pública também, tá? E eu posso dizer facilmente que mais de 80% dos meus alunos também eram de escola pública. Conseguiram aplicar. O próprio Fernando era, o próprio Fábio também, que era de escola pública e tinha ficado um ano inteiro sem ter matéria na escola, praticamente, sem nem ter apostila da escola, sabe? Galera também dos cursos super concorridos, né? Então, muitos alunos nossos, eles fizeram cursos muito concorridos e conseguiram ser aprovados, inclusive em classificações muito boas. Por quê? Justamente porque estavam ali seguindo um método que funcionava, sabe? Então, quando você segue um método que funciona, automaticamente fica muito mais fácil a tua aprovação. Inclusive, pessoas que já tinham feito vestibulinho alguma vez, que tinham reprovado, conseguiram ser aprovadas. E eu fico muito feliz de ver a aprovação das pessoas, porque, cara, é massa demais ser aprovado. Só quem já foi aprovado sabe a sensação que é você ver o seu nomezinho ali, né? Tipo, aprovado, convocado. É fantástico isso. Não tem nada que explique. Cada um reage de um jeito, que é uma coisa muito boa mesmo. E também uma outra coisa que é importante. Várias pessoas perguntam pra mim, assim... Li, mas sempre que você fala de estudo ativo e estruturado, parece que são muitas etapas. Dá tempo de fazer isso? Você é uma pessoa sem tempo para estudar? E dá. Por que dá tempo? Porque se você estuda sem um método, já falei isso inclusive algumas vezes, né? Você gasta mais tempo tendo que reestudar os assuntos. E além de ter que reestudar os assuntos, você gasta mais tempo também tentando levar aquela informação, sabe, pro teu cérebro, né? E aí você vai demorar muito. Quando você segue um método, ainda que ele tenha várias etapas, como é o caso do nosso método, você economiza tempo. A Ana mesmo, Ana Beatriz Dantas, ela foi minha aluna, tinha uma rotina muito corrida mesmo. No 9º ano ela tinha uma rotina super corrida, com vários projetos na escola, vários grupos que ela participava, enfim, e ela conseguiu conciliar. É uma questão de você encontrar as brechinhas de tempo no seu dia, você ir colocando cada etapa do método ali pra você fazer, sabe? Então, a Ana conseguiu, a Márcia também, que além do fato, né, dela ter uma rotina corrida, ela tava longe da escola há décadas, e ela também conseguiu. Então, mesmo com rotina corrida, você consegue aprender muito melhor seguindo um método que funciona, tá bom? Então, como eu já falei, né, seguir um método
isso salva a sua vida nos estudos. E pra quem não sabe, agora que eu lembrei que temos calouros aqui e não me ouviram falar em outros momentos, mas resumidamente, estudo ativo e estruturado é a sequência que você vai seguir nos seus estudos, tá? Com as tarefas, né, as etapas, atividades, como preferir chamar, as técnicas, que você vai usar organizadamente ali para você conseguir levar esse aprendizado pro teu cérebro. Então você tem a sondagem, aula com anotações, resumo, resolução comentada, exercícios e fecha com a revisão, tá? E claro, né, você pode ainda complementar com algumas outras técnicas também que a gente ensina, por exemplo, estudo dirigido, por exemplo, depois a pessoa que é mais auditiva pode repetir ali para ela mesma aquela informação, mas essa estrutura básica todo mundo tem que seguir, independentemente do estilo de aprendizagem, porque cada tarefa dessas vai estimular pelo menos um dos seus sentidos, tá? E aí você vai conseguir levar essa informação com mais facilidade pro teu cérebro, né? E assim, sempre que eu falo de método e falo da estrutura, algumas pessoas perguntam o seguinte pra mim: Lilian, mas eu não posso pular, por exemplo, o resumo, já que eu já fiz a anotação? Eu não posso pular a anotação, já que eu vou fazer o resumo? Não, não pode. Por quê? Porque se existe um método, é como se fosse uma receita que você tem que seguir. Imagina, por exemplo, que a tia do GPS, né, aquela vozinha do GPS, fala pra você assim: vire à esquerda em Avenida Presidente Kennedy. Pegue a rotatória sentido Avenida Presidente Castelo Branco. Siga 500 metros. Isso na minha cidade, no caso, tem as avenidas tudo com nome de presidente aí. Daí, isso é pra você chegar a um lugar específico. Se você fala assim, não vou pegar a Kennedy, vou pegar a Roberto de Almeida Vinhas, você vai chegar no outro lado da cidade. Você não vai chegar ao destino que você quer. Então, se você pula uma etapa do método porque você pensa, parece a mesma coisa, o que vai acontecer é que você não vai conseguir ter aquela parte do aprendizado que é importante para você, tá bom? Então, você não pode pular etapas do método, você não pode mudar a ordem da atividade, você não pode trocar o resumo, por exemplo, por mapa mental. Não, você tem que seguir a estrutura do método. É como se fosse um caminho, como se fosse uma receita. A receita do bolo de chocolate, ou melhor, do brownie de chocolate. Todo mundo fala que meu brownie é a coisa mais gostosa do mundo, então eu vou pegar o exemplo da minha receita que eu mando muito bem, né? Então, se a receita do meu brownie de chocolate vai pedaços de chocolate meio amargo dentro, por que a pessoa não vai colocar o pedaço de chocolate meio amargo dentro? Então, você tem um método, e esse método faz as pessoas serem aprovadas. Por que você vai tirar uma etapa só porque na sua cabeça parece que ela não faz sentido? Sendo que alguém passou os últimos 7 anos, um tempo aí, mais de 5 anos, se aprofundando para criar esse método, entende? Para finalmente compartilhar com cada vez mais pessoas. Então não faz sentido você querer tirar uma etapa da receita. Então é isso, entenda que o método tá pronto para você seguir. Você não pode querer tirar partes, porque na minha cabeça parece legal. Não! Se fosse assim, nossa, todo mundo conseguiria criar receita de brownie, né? Todo mundo conseguiria criar método. Não é assim, cara. Você precisa ter uma certa expertise, um certo conhecimento para criar alguma coisa, sabe? A minha receita de brownie mesmo não é originalmente minha. Foi uma receita que eu vi, uma receita de um site gringo. Aí eu acrescentei algumas coisas depois de muito tempo só seguindo aquela receita para ver se funcionava. Funcionava. Aí eu pensei, quero mais chocolatudo. Coloquei mais chocolate. E aí virou o brownie da Lilian. É isso. Agora, se a pessoa quer fazer o brownie da Lilian e vai lá e tira o ingrediente, não vai ser, né? A mesma coisa. Se você pega o método, aí você tira o resumo, tira a sondagem, não vai ser método. Não vai ter as etapas importantes, tá? Então, recapitulando quais são as etapas, né? Olha só, anotem, porque é importante mesmo, gente, eu não tô brincando. Sondagem primeiro. Eu sempre falo, vamos começar com a sondagem, porque a sondagem, ela é importante para você ter essa métrica do seu aprendizado. Aí depois, aula mais anotações. Depois, resumo, que não é a mesma coisa de anotação. Já adianto, isso são coisas diferentes. Tem até um post no meu Instagram, que é se as técnicas de estudos fossem personagens de Crepúsculo, vale a pena ver, tá? Cada uma é diferente da outra, assim como os personagens são diferentes também. Então, sondagem, aula com anotações, resumo, resolução comentada, exercícios, e aí você finaliza o teu estudo com a revisão que você vai fazer. E claro, revisão não é depois de um ano que você estuda, né? Importante dizer isso, mas não vou entrar muito nessa pauta, porque eu já fiz uma live praticamente só sobre revisão, tá? Então, como é que você segue o método do jeito certo, né? Entenda primeiro que cada estratégia, cada técnica tem a sua função. Por isso você não pode tirar.
Se eu falo que o brownie tem que ir o chocolate em pedaço, ele precisa estar ali em pedaços, porque ele vai fazer com que o brownie fique molinho por dentro e com aquele gostinho de chocolate. Se tem que ir bicarbonato e um pouquinho de chocolate derretido, é para dar aquela secura em cima do brownie, para ele ficar crocante. Brownie sem chocolate derretido e sem bicarbonato não fica crocante. Ponto. Não vai ser brownie, vai ser bolo solado, né? Então, se você tira aquele ingrediente, deixa de ser, concorda? A mesma coisa, se você tira o resumo, você não vai ter uma etapa ali do seu aprendizado que era importante. Se você tira exercício, você não vai ter aplicação prática. Se você tira a resolução comentada, você até consegue aprender, mas você não vai pegar tão rápido o raciocínio. Por isso que depois de algum tempo eu inseri essa etapa, que é tão importante, né? E agora eu posso dizer assim que o método está em seu melhor momento, porque eu não vejo mais nada ali a acrescentar, sabe? Finalmente chegou do jeitinho que eu queria mesmo. Então, claro, dá para você aprender? Dá. Mas não vai ser o mesmo resultado. Quem quer o melhor resultado tem que fazer seguindo todas as etapas, né? Você não pode tirar uma etapa. E um outro ponto também, você não pode tirar, por exemplo, uma etapa e colocar só no final de semana. O exemplo aqui, né? Tem gente que fala assim: Li, eu posso seguir o método, mas em vez de fazer exercício em todo o assunto, eu faço só no sábado. olha pra minha cara e vê se pode. Não pode. Claro que não pode. Poxa, você vai, por exemplo, colocar o chocolate no brownie depois de pronto? Não, né? Então você tem que seguir as etapas ao longo dos seus estudos, tá? E claro, dentro do seu ritmo de estudos também. Então, não tenta você colocar as etapas, né, no seu estudo, querendo estudar tudo em uma semana. Se você é uma pessoa que tem pouco tempo disponível, que tem a velocidade de aprendizagem que é mais lenta, tá bom? Então, você precisa ser uma pessoa que vai respeitar o seu ritmo de estudos. Então, com isso, a gente chega ao final de mais um dos nossos episódios por aqui. Obrigada pela participação. Quem gostou, então, aqui desse vídeo, clica no gostei. Quem é calouro, quem não conhecia o canal ainda, se inscreve aqui para não perder as próximas lives, próximos vídeos, enfim. E a gente se vê, então, nos nossos próximos conteúdos e no Instagram também, tá? Me acompanha no Instagram, que lá eu até aviso algumas coisas em tempo real. E a gente se vê sempre por aqui, tá bom? Tchauzinho para todos vocês.